todos, né, autorizem aí para que a gente possa gravar, como de costume, né, gente? Essa reunião é gravada e hoje a Desirê, né, a assessora de comunicação, está em outra atividade, ela não vai participar nesse momento, mas é bom que ela depois possa, né, acompanhar conosco essa, essa reunião. Apareceu uma falha aqui, vocês estão me ouvindo? Tá normal, Não? tá normal. Tá, tô te ouvindo, Tá, normal. tá, porque deu uma. Apareceu que eu estava aqui desconectada e eu não consegui olhar. É, então, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar com vocês aqui, né, novamente, para que a gente possa discutir, né, um pouco aí a sequência agora das atividades do programa Aproxime-se. E acho que nesse momento é muito importante que a gente também possa ouvir um pouco cada um de vocês, né, principalmente por parte dos polos, sobre a o impacto, né, da primeira atividade, da sessão de abertura, né, ouvir os alunos em relação a isso, o que eles, só um minuto, gente, o que eles perceberam, né, dessa primeira atividade, para a gente poder pensar agora na continuidade, no nosso cronograma e nas atividades que ainda têm programadas. Então, eu queria só fazer essa menção, esse destaque, para a gente poder dar sequência, né, agora às nossas atividades. Cristina, você podia, por favor, colocar a pauta para que todos possam acompanhar aí no chat, Tá. e eu passo a palavra para você. E o primeiro ponto que eu gostaria, né, então, de ouvir isso, antes da gente começar, é a apresentação da nossa nova bolsista, né, que é a Alice. Alice, você tem como abrir a câmera aí? Tem Oi, como, tô Alice? tentando, vou conseguir. Tá bom, só para que a gente possa te conhecer também, né? E você É, fazer a sua apresentação antes da gente começar propriamente dito, tá? Estamos aqui com a equipe, né, do CAED, que você já tem feito contato, você já está conhecendo, né? E a equipe dos coordenadores de polos que estão agora conosco nessa atividade, tá? Então, muito prazer, Alice, pode fazer a sua apresentação. Oi, gente, eu sou a Alice, eu sou nova, entrei esse mês ainda no início. Eu estou muito animada para trabalhar, eu já comecei a minha pesquisa no primeiro projeto, né? Que eu estou responsável, que é o projeto da cultura popular. Eu estou muito feliz com o tema, é um tema que eu estou amando pesquisar. E, enfim, estou muito feliz com a oportunidade, gente. Obrigada. Tomara que eu tenha a oportunidade de conhecer todo mundo aqui. Que bom. Alice, você é de que curso, que período que você está fazendo? Eu sou da Letras, eu estou no quarto período, estou na habilitação português-francês. Ah, que bom. Então tá, seja muito bem-vinda, Alice. Fico feliz em saber que você está animada aí com a proposta, né? Com os trabalhos que já foram distribuídos para que você se insira no grupo. E o que você precisar, nós estamos aí à disposição, tá? Eu sou a Eliane Palhares, eu sou a coordenadora, diretora do CAED, tá bom? E Obrigada, está aqui gente. comigo também a Maria das Graças, que é a nossa diretora adjunta, tá? E nós acompanhamos, né, coordenamos e acompanhamos esse projeto. Então, sempre nas reuniões e nos momentos que nós temos as atividades, nós estamos presentes junto com vocês. E no dia a dia, vocês são acompanhados pela equipe aí dos servidores, né, e dos trabalhadores do CAED, tanto na área pedagógica, quanto o contato com os demais setores no desenvolvimento destas atividades que foram programadas, tá bom? E aos poucos você vai conhecendo a equipe toda. É um prazer estar com você aqui, tá? Prazer é todo meu, gente. Obrigada. Tá bom, obrigada, Alice.
Eu queria, Cristina, agora então, dando sequência à nossa pauta, né, que você falasse um pouco dessa estatística do evento aí de abertura e depois, logo em seguida, antes da gente passar para a questão do cronograma do projeto, eu queria ouvir um pouco, principalmente os alunos e os coordenadores de polo em relação a esse primeiro momento que a gente realizou, para depois então a gente passar para o cronograma, né? Porque pode ter alguma sugestão, alguma questão importante que a gente faz, então, essa discussão conjunta, tá bom? Joia. Boa tarde, pessoal. Eu vou compartilhar minha tela aqui para Eu, mostrar. eu Sim, vou professor. desligar minha câmera porque está instável, está toda hora dando aqui que eu estou desconectada. Estou compartilhando aqui a tela. Alguém confirma para mim só, por favor, se está aparecendo? Tá aparecendo. Dentro aqui do evento de abertura, né? A gente está falando agora do evento de abertura, que é o primeiro ponto, o segundo ponto aqui na pauta, gente, ela está aqui nas notas compartilhadas, tá? Então, o evento, né, de abertura ele foi organizado, né, pelo CIFES como assessor responsável, e a gente teve uma atuação grande das coordenações de polo e teve toda a equipe envolvida, né, inclusive vários setores do CAED, né, audiovisual, suporte, diretoria, secretaria, comunicação, design também, né, não está aqui, mas também participou. E aí, no finalzinho aqui da aba, né, depois que o pessoal finalizou, né, o evento, eu subi para cá o vídeo, né, para quem não viu, por exemplo, a Alice que entrou agora, acho que não sei se a Emily chegou a ver também, mas quem não teve oportunidade, o vídeo está aqui, né? E aí também está aqui os vídeos das cidades, tá? Para quem não pôde ver lá com calma durante o evento, estão todos aqui, os vídeos ficaram muito bacanas, tá? Então, para quem quiser depois conferir, está aqui dentro da aba de abertura. E aqui embaixo, o roteiro também está aqui, tá? E aqui embaixo, a partir daquele questionário de registro de presença que os participantes assinaram, né? Não teve certificação, mas teve um registro de presença e uma avaliação, tá? Que foi um questionário no Docs. Então, eu elaborei esse material só para a gente ter uma noção, né, de como foi o evento, né, do número de participantes e do local, né, da onde esses participantes estavam, né, no momento da participação ali do evento, a cidade que eles registraram, tá? Então, a gente teve, o evento foi numa sexta-feira, no final, né, do dia, e aí a gente teve uma participação fora a equipe, tá, gente? Porque lá no YouTube você tem todo mundo, incluindo a equipe Procim. Isso aqui só quem registrou mesmo, tá? Que foram as pessoas, né, os externos. 40 participantes, tá? E aí eu peguei as cidades, né, que eles registraram para a gente ver como que foi em relação às cidades dos polos, né, que eram focalizados. Então, vocês vão ver aqui que 55% dos registrados eram de Sete Lagoas, tá? Então, uma participação grande de Sete Lagoas aí no evento, né? Pessoas de lá. A gente tem aqui também, depois, Jabuticatubas, em seguida, Bom Despacho com o mesmo percentual, né? 10%. Depois a gente tem Sabará com 8% de participação, depois Confins com 7%, e aí a gente tem Contagem, um pessoal de São Paulo, 3%, e por fim a gente tem, deixa eu ver aqui, qual que é esse outro verdinho? Ah, não, mentira, 3% que não declarou a cidade, tá? Porque não era obrigatório. E aí 2% Contagem e 2% Lagoa Santa, tá? Isso é legal para a gente, até para os coordenadores conseguirem avaliar como que foi o retorno da divulgação, né? Que foi feita e que vocês participaram intensamente. Então tá aqui o resultado, né? Destaque aí para a cidade de Sete Lagoas. Aqui eu peguei só algumas perguntas lá da avaliação, o questionário era um pouquinho maior, tá? E aí aqui eu peguei um que falava da nota, né? A gente perguntava lá sobre vários quesitos, né? De conexão, se a ferramenta foi, se ela atendeu e tal, algumas coisas que depois, se vocês quiserem esse resultado mais grosso, eu posso colocar o Excel aqui dentro. Mas uma das perguntas pediu uma nota para o evento, né? De 0 a 10,
E aí vocês vão ver aqui que a gente tem, né, dentro dos 40 que responderam, 45% da nota máxima, né? Então, a gente pode avaliar aí como um bom retorno, né? Uma boa avaliação ali desse evento de abertura. Sobre os temas, né, abordados também, eu coloquei aqui que a maioria declarou que tinha um conhecimento razoável, né? E aí 17% declarou que né, o que foi apresentado ali para eles era novidade. Né? Então, bacana aí o percentual também, bem dividido aqui entre ouviu falar, conhecimento profundo, conhecimento razoável dos temas que foram abordados. Apresentação de informações no site, a gente pediu também uma avaliação sobre o retorno do hot site, né? E aí a gente teve um bom retorno também, com 67% ali apontando que foi bem divulgado, estava ótimo, né, em relação ao site do programa, tá? A respeito dos conteúdos também, uma avaliação alta, 70% considerou que foi ótima, tá? Linguagem também, mais de 70% considerou que foi ótima a linguagem né, da apresentação. Avaliaram muito bem o YouTube também, a forma como a gente escolheu, né, para fazer esse evento. Com 75% apontando que estava ótimo. E aqui a gente pediu no final, isso é uma coisa que interessa muito para a Desirê, por onde, né, que as pessoas ficaram sabendo, como é que elas souberam do evento. E aí a gente vê que a maioria, né, 50%, afirmou que ficaram sabendo pelas mídias da prefeitura da cidade deles. Então a gente vê que essa divulgação feita com apoio da prefeitura, né, de cada cidade, ela funciona bem, né? A gente pode ver que um percentual bom aí do pessoal que participou ficou sabendo por lá. E em seguida o WhatsApp, 35% afirmaram que foi pelo WhatsApp que eles ficaram sabendo do evento. Então isso dá para a gente algumas dicas, né, algumas direções aí a respeito de divulgação, tá? Aí tem outros aqui com 22%, o site da Procines, o site da FMG, né, as mídias do CAED, todas ali empatadas, ali, com percentuais um pouco mais baixos. Mas aí era isso, vou interromper aqui. Eu apresentei de maneira bem rápida os resultados, né? E como a professora Eliane mesmo pediu, eu acho que agora a gente poderia, né, fazer um comentário aí breve, acho que cada polo pode falar brevemente, né, professora Eliane, sobre... Sim, eu acho que a gente pode começar pelo polo, e aí cada polo fala sobre, os coordenadores falam, né, e os alunos também que participaram daquele polo. Então, vamos fazendo por polos, tá? Ô, professora Eliane e Cris, Oi, Márcia. Desculpa interromper. Teria como inverter um pouquinho o EDSL Cidadania, caso seja assim, necessário eu estar? Porque eu vou ter que sair daqui a pouquinho, só se não tiver problema. Tá, não, acho que não tem, não. Você vai sair agora, daqui 10 minutos. Você tem aula, né? Eu acho que não tem problema não, Márcia. Pode falar sobre o EADSL, porque você está à frente aí, né, com os alunos, e depois a gente retoma essa questão da apresentação, tá bom? Ótimo, e se você já quiser fazer suas considerações também sobre o evento inicial, se você tiver alguma, você pode colocar também, aproveitar o momento da sua fala, tá? Ótimo. Então começa pelo ADSL, que aí depois a gente dá continuidade. Ô, Márcia, abra a câmera, por gentileza. Acho que a Bruna pode abrir a dela também. Por favor, Bruna. Vou fechar a minha. Pronto. Bruna, você está aí? Tô, Márcia, tô abrindo. Não, beleza. Então, Bruno e eu, né, organizamos, acompanhamos, né, os meninos aí nessa escrita aí dos artigos, né, do EDSL, instruímos os meninos, né, a fazer a inscrição, espero que todos, né, tenham feito, porque tinha um prazo lá que nós deixamos claro, né, para autor, o prazo, então acredito que todos tenham feito. Os artigos, a escrita, Bruno e eu acompanhamos, e hoje nós fizemos, né, Bruno, uma revisão final, a gente ficou assim, satisfeita, vocês evoluíram muito na escrita. Claro, a Bruna até mandou uma mensagem para vocês, que a gente tem que aguardar, né, a avaliação dos pareceristas, né,
porque, claro, né, tem um certo rigor, a gente compartilhou com vocês lá a pontuação, a questão lá do arquivo, o que eles avaliam, né, nessa escrita, mas, assim, na nossa avaliação, nós acreditamos que a escrita ficou muito boa, vocês evoluíram, então, assim, para nós, né, Bruna, vocês estão, assim, de parabéns, entenderam bem nossas orientações, porque às vezes parece até um pouco chato, sabe? Mas são, assim, orientações que a gente faz até mesmo para melhora da escrita e a gente tentar, né, conseguir que a submissão seja aceita. Então, essa parte do artigo nós submetemos hoje, né? Tá tudo certo. O evento, mais para frente, a gente vai dar outras orientações de como participar. Mas essa primeira fase das inscrições e submissão dos artigos está tudo ok. Aí agora você pode falar, Bruno, por favor, suas considerações. Ei, gente, boa tarde. Então, eu acho que é acrescentar, Márcia, que a gente fez o possível para poder tirar o máximo de vocês, mas também não deixá-lo sozinho, né? Então, a gente previu que nessa reta final a gente participaria um pouco mais. A gente também queria fazer uma consideração em relação aos prazos, que a gente sabe que foram extremamente curtos, tanto para vocês quanto para a gente. Mas como a Cris já tinha falado, eu também falei naquele dia que nós nos encontramos, somente os bolsistas, que isso é divulgado pela coordenação do evento, né? Então, se a gente quer participar, a gente fica à mercê mesmo desse calendário. Mas a gente, dentro a carga horária de vocês é sempre considerada e a gente acredita que fazendo ajustes como nós fizemos em relação à cidadania, adiando um pouquinho os saberes transversais, a gente acha que não ficou extremamente pesado. A gente agradece a participação de todo mundo, assim, que de forma geral é muito ótima, a gente sempre pode contar com os grupos, isso é muito bacana. Em relação às dificuldades que vocês tiveram no processo, a gente sabe que é normal, para muitos é a primeira oportunidade de escrita, né? Alguns até colocaram isso nos relatórios, e é isso mesmo, escrita é treino, a gente sabe também que vocês ainda estão muito no começo do projeto, né? Então foi bem difícil levantar essas temáticas, mas para a gente também foi, para mim e para a Márcia, pensar, né, que assunto que a gente poderia abordar logo no começo. Então, agradecer mesmo, ficou uma dupla, a Alice não participou, né, dessa atividade, porque ela já tinha iniciado antes da bolsista entrar, mas aí ficou uma dupla e um trio, né, e eu e a Márcia acompanhamos as produções de vocês. Lembrando também que nesse período, eu e Márcia tivemos férias. Então, Márcia ficou um tempo sozinha, eu fiquei um tempo sozinha, e nos momentos que eu e ela tínhamos em conjunto, é que a gente pegava para poder revisar conjuntamente. Aí, Márcia submeteu um, eu submeti outro, simplesmente porque precisava de 2 contas, né, para poder estar logadas, e copiamos as informações de vocês que estavam lá nos artigos, e nós subimos as versões finais lá no AVA. Então, tem uma pastinha lá. Vocês vão ver que, assim, muita coisa até do template a gente teve que mudar na última hora, porque na hora que a gente ia submeter, seguindo o tutorial, por exemplo, a gente leu lá que tinha que ser em PDF, a gente viu alguns ajustes. Então, assim, se vocês acharem muito diferente do que vocês entregaram, realmente as surpresas que a gente foi tendo ao longo do processo. A gente procurou aproveitar o máximo possível da escrita de vocês, não tirar a autonomia de vocês, mas dar uma roupagem, né, na nossa avaliação, uma clareza principal. Mas agradecer mesmo o envolvimento de todo mundo. Ontem tinha um grupo que não tinha conseguido colocar no template, mas entraram em contato rapidamente. É muito legal essa comunicação fluida, então agradeço muito. Foi bem tranquila a tarefa, com o apoio de vocês e da minha dupla de trabalho, Márcia. Então, assim, concordo com tudo que a Bruna falou, foi, assim, bem bacana, assim, né, e reforça essa coisa, assim, é bem, bem legal, porque nós fizemos algumas orientações para vocês, e foi até um pouquinho antes de eu sair de férias, e ficamos satisfeitos que vocês entenderam bem e cumpriu direitinho, assim, com o que tinha que fazer, alguma coisinha de referência, mostrar, sabe, essa importância mesmo, a gente referenciar tudo que a gente escreve. Então, assim, na nossa avaliação, vocês estão, assim, de parabéns. E agora é aguardar mesmo, que isso depende muito do avaliador, como que vai ser, mas, assim, só de ter chegado até aqui, de ter submetido, já é um grande avanço. Então, assim, muito bacana. Em relação à cidadania,
a Cristina também deve falar daqui a pouco, eu peço agora que você se empenhe, né, nessa tarefa. O prazo foi estendido até o dia 2, então, assim, peço que vocês se esforcem e deixem lá para a gente lá a versão inicial para a gente avaliar e trabalhar junto aqueles conceitos, tá bom? Mas, no mais, assim, agradecer mesmo pelo empenho de vocês nas atividades. Agora, quanto ao evento, aquela abertura inicial, eu queria, assim, né, dar os parabéns a todos envolvidos. O evento, para mim, assim, foi muito bacana, contemplou bem os vídeos, assim, teve até muitas pessoas comentaram já, né, eu também comentei no dia, ficaram muito profissionais. Então, assim, né, até, assim, principalmente ao Alcides, assim, que acompanhou o processo, parabéns, ficou muito bem feito, muito bem organizado, e fluiu tudo bem. Então, assim, a minha avaliação é muito positiva em relação ao evento de abertura. Então, os comentários, as ponderações, para não alongar muito, são essas mesmo. As coordenadoras de polo também, assim, muito empenhadas com esse trabalho. Então, assim, todas, parabéns. Os vídeos ficaram, assim, muito bons. A participação no dia, todas, assim, falaram muito bem. Eu acho que ficou muito bacana. Professora Eliane mediando o evento, muito bem ficou muito bem feita a mediação. Então, assim, ficou muito bom. Só mesmo parabenizar a todas. Bom, Márcia, obrigada. Eu queria, antes de passar a palavra para cada uma dos polos, né, dos representantes aqui, dos participantes dos polos, falar também, né, desse envolvimento do aluno, né? A gente sempre tem uma preocupação, né, com o trabalho e se esse trabalho está sendo incorporado pelo aluno como uma atividade mesmo, né, que precisa ser não só cumprida, mas que ele traga mais do que a oportunidade de fazer um trabalho conjunto, mas do aprendizado. E pelas palavras e pela avaliação que as assessoras fazem, né, Márcia e Bruna, eu percebo que o envolvimento de vocês foi muito grande. Nós, em edições anteriores, tivemos muito sucesso, né, com a participação e a produção científica dos alunos no evento EADSL, e eu espero que esse ano também a gente seja contemplados nesse momento com a aprovação do trabalho para ser apresentado no evento. Então, eu queria fazer minhas palavras das assessoras, né, no sentido do cumprimento aos alunos pelo investimento que vocês fizeram. E depois, né, se vocês quiserem acompanhar para poder falar um pouco mais, né, sobre esse trabalho, a gente pode conversar. Agora, então, vamos ouvir, né, sobre os polos, né? Eu vi que a Cristina já colocou aí, né, uma ordem de apresentação, então vamos começar com o polo de bom despacho. Eu gostaria de ouvir tanto os coordenadores, né, o coordenador, quanto os alunos, né, que ficaram mais direcionados a essa atividade, assim como os assessores também, tá? Então, vamos começar com o bom despacho com a Denise. Seja bem-vinda, Denise, que bom te ver novamente. Obrigada, boa tarde para todo mundo. Boa tarde, professora. Eu continuo ainda instável aqui. Tá, joia. Pronto. Bom, com relação ao evento, se tratando da divulgação que nós fizemos, a gente achou que teria um público maior, mas infelizmente a gente não conseguiu. Mas eu penso que cumprimos com o nosso objetivo, que era dar essa visibilidade, principalmente para a parte política do nosso município, né? E também reforço o que a professora Eliana disse aí com relação aos bolsistas, porque a gente não pode esquecer que o projeto Aproxime-se, né? Essa proximidade dos acadêmicos com a comunidade, todos saem ganhando, e a produção desses meninos acaba sendo o objetivo maior em todos os sentidos. Na minha cidade, com a questão da abertura, o prefeito ficou animado, foi uma coisa bem legal. A gente achou que ia ter mais participante, porque a gente mandou para as escolas, a gente pediu para o pessoal entrar e tal, mas a gente sabe também que numa sexta à noite, o pessoal já vai ficando no finalzinho e às vezes não tem... pensa que é só uma cerimônia de abertura, não consegue ver a relevância e tudo mais, mas assim, eu considero que foi positivo, eu avalio de maneira
bem positiva, sim. Eu acho que é isso. Que bom, Denise, saber que houve, né, esse apoio, né, que a gente, todos nós precisamos, né, para o desenvolvimento dessas atividades, principalmente no município, o reconhecimento, né, da gestão municipal em relação à atividade, e agora a gente espera, né, nos próximos eventos, né, ter um tempo maior também para que a gente faça vocês, principalmente no polo, né, possam reconhecer aí os locos onde seriam mais importantes e necessários enfatizar a divulgação que vocês fizeram inicialmente, né? Acredito que a partir da próxima atividade isso já vai se tornar mais, como é que eu diria? Não é atrativo para falar. Atrativo, né, Eliane? Eu acho que exatamente. Você vai construindo uma linha ali de participação das pessoas à medida que elas vão conhecendo aquilo que o programa pode oferecer. Eu acho que é bem por aí. Exatamente, eu acho que é isso mesmo, né? A partir do momento que as pessoas forem se identificando, principalmente agora que serão atividades mais temáticas, isso atrai mais o público. Exatamente. Né? Então, acho que isso é o exercício que a gente tem que fazer agora para as próximas atividades, não só, né, no caso de Bom Despacho, mas para todos. Né? A produção do nosso vídeo aqui, o setor de comunicação fez com muita boa vontade, a gente não teve problema nenhum, o apoio é muito grande, então, assim, eu acho que vai ser legal. Que bom, que ótimo. Eu fico feliz em saber, porque realmente, assim, a gente percebe, né, um apoio muito grande, um interesse muito grande para que as coisas deem certo. Tá bom? Então, pode contar com a gente sempre. Obrigada, Denise. Eu que agradeço. Vou desligar aqui pro próximo. Tá bom. Os alunos... Oi. A gente não tem nessa edição um bolsista responsável por polo, né? Eles trabalharam com todos. Então, será que a gente faz primeiro as coordenações e eles em seguida? Podemos. Vamos fazer a próxima aí. A próxima agora é com fins. Vou pedir o pessoal só a gentileza de ser breve, tá, gente? Para a gente não vencer muito no horário aqui da reunião. Quem que é agora? Magali, não? É a Magali, né, Magali? O microfone dela está fechado. Magali, você está com alguma dificuldade? A gente pode passar para outro e depois te chama novamente. Tá aí, pronto. Abriu. Tá, abriu o microfone. A internet que hoje está boa, não. O negócio fica complicado. Deixa eu ver aqui se abre. Só um minutinho. Tá. Só um minutinho. Não abrir, eu vou falando, para a gente não perder. Tá, aí já vai. Tá bom, Magali. Isso. Ô, pessoal, boa tarde. Eu gostaria de falar com vocês, né? Que eu fiquei muito empolgada, como eu sempre fico. As pessoas já me conhecem, sabem que eu fico muito empolgada. Eu me envolvo muito nesses eventos. A prefeitura se envolveu, entraram de cabeça. A produção do nosso vídeo aqui, dei muita dor de cabeça para o CIDS. CIDS é testemunha disso. Né, CIDS? CIDS está aí? Está ouvindo? Estou aqui. Tá aí. Dei muita dor de cabeça para o CIDS. E está dando para ver já? Já abriu aí? Tá abrindo, agora. Agora. Já abriu. O CIDS, ele ajudou muito aqui no setor da comunicação. Ele deu aqui um livro muito bom, que os meninos, o tempo todo, eu colocava eles em contato. Antes fosse, eu fui até a prefeitura para todos, né, o prefeito, vice-prefeito, a equipe, assistir o vídeo de apresentação do município. Estavam todos muito empolgados. O prefeito teve que ficar em afastamento, ele estava meio gripado, ele teve que afastar da prefeitura na quinta-feira, e o vice-prefeito assumiu a função de fazer a abertura comigo. Eu não sei como os números, Eliane. Como é que foram os números? Porque depois eu nem fiquei perguntando.
De Como é que foi o participação, a Cristina apresentou logo no início. Eu vou pedir a Cristina para repetir em relação a Confins. porque eu perdi, eu estava chegando em casa. E aí, o que que acontece? A secretária de Educação, o vice-prefeito, a gente teve uma conversa após. E eles me pediram muito que quando fosse marcar eventos de abertura, assim, de um evento, que eu pedisse que fosse até na quinta-feira. Porque normalmente, dia de sexta-feira, o pessoal que trabalha nesse setor público, às vezes sai até um pouquinho mais cedo, gente que viaja para casa de família, e nesse horário, também não em casa. Então, poderia até ter tido uma participação maior. Eu não sei os números ao certo, mas ano passado, como foi uma coisa direcionada para o município, eu achei que foi mais proveitoso, eu achei melhor a ideia. Eu queria até sugestionar como é que vai ser a organização, né? Se eu vou ter a honra de ser convidada novamente, o município, para participar, mas que a gente poderia repensar nesse formato que a gente fez ano passado, que ficou muito bacana. Eu fiquei muito preocupada com o tempo que seria o evento, das pessoas ficarem cansadas, né? Achassem que estava muito longo, por ser dia de sexta-feira, isso tudo me preocupou. Fiquei muito preocupada com relação a essa questão. Mas todo mundo elogiou, que achou muito bacana, todo mundo que assistiu, me mandaram mensagem elogiando. Então, eu achei que tem algumas coisas que a gente teria que modificar, sim, que eu acho que vale a pena, que teve coisas do ano passado que eu achei que deu certo. Ano passado, o nosso público aqui de Confins foi muito bom, foi um dos mais públicos que teve evento da Procives. Ano passado eu acompanhei. Ao dia eu achei que foi legal, principalmente pelo tamanho do município. Eu achei que foi muito bacana. E eu sou muito animada, eu gosto muito desse tipo de coisa. Eu estou aqui aberta para novos convites, para envolver todo mundo aqui no município e para a gente estar participando mesmo. E estar mostrando para as pessoas a importância desse evento. Porque é muito importante e a gente tem que estar envolvendo todo mundo. Participando e envolvendo todo mundo. Eu acho que esse é o nosso papel de coordenadora mesmo. Obrigada, Magali, pela sua fala, pelas suas considerações. Eu já anotei aqui, tá? E aí, nas nossas avaliações, a gente vai fazer constar essas sugestões para a gente poder pensar, né, daqui para frente, essas próximas atividades que nós vamos fazer e as próximas edições do evento. Tá? Do evento, não, do programa, né? Porque o município tem sua particularidade, entendeu? E eles gostam muito que fale do município. Tá, foi muito bom, tá? E obviamente o seu empenho, o seu ânimo, ele é perceptível, o brilho do seu olhar permanece. E isso é muito bom, viu? Isso é muito bom. Obrigada. Agora, então, vamos ouvir Jaboticatubas. Naís, você tem que ativar seu microfone, você está só com o fone ativado. Oi? Voltou? Não, o seu você pode fechar, Magali, por gentileza. A Naís que falaria agora, né? Mas ela está só com o microfone aqui. Ela está só com o áudio, ela está sem o microfone. Se não tiver, Naís, se você quiser também escrever aqui no chat, a gente lê, tá? Passa a vez, tá bom. Então vamos passar a vez. Então a gente vai para Lagoa Santa. Depois nós chamamos outra vez, Nair. Lagoa Santa tem condições de entrar aí? Quem que está representando Lagoa Santa? Coordenadora de Lagoa Santa não está não, né? É
a Gláucia. Não está não, professora. Não está não. Lagoa Santa não. Agora seria Sete Lagoas. Sabará primeiro. Deixa eu seguir a ordem aqui para não errar, né, gente? Sabará. Sabará também acho que não está aí. Tô sim. Deixa eu ver. A câmera que não está funcionando. Ah, tá sim, Alessandra. Tô sim. Eu tô vendo de baixo para cima na relação aqui, você era a primeira. Por isso que não tinha chegado no seu nome. Será que tá? Ô, Alessandra, pode falar. Sua câmera que não está funcionando, né? Não sei se ela está ouvindo, ela está com o microfone aberto aqui no coisa, mas não aparece na tela aqui não, parece que ela caiu. Vamos para Sete Lagoas então, professor? Então vamos para Sete Lagoas e aí a gente volta, tá? Na sequência. A Vânia agora. Boa tarde. Boa tarde, Vânia, tudo bem? Tudo bem, eu vou tentar ligar minha câmera aqui, só um pouquinho. Tá. Oi, estão me vendo? Sim. Boa tarde a todos. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Gostaria de parabenizar pelo evento, né? Nossa, foi excelente. No início eu estava muito ansiosa, receiosa, porque é a primeira vez que o Polo Sete Lagoas participa do programa Aproxime-se. Mas super organizado, positivo. Se tratando da equipe do UFMG, não tem erro. Impressionada com tamanha organização, dedicação. A equipe é excelente. Gente, Cirdes, Cristina, precisei de entrar em contato algumas vezes com eles. Super educados. E assim, estou ansiosa, porque minha vida é ansiedade mesmo. Com as próximas atividades para divulgar. Fiquei muito feliz com a participação de Sete Lagoas, 55%. É muito gratificante. Gostaria até que fosse mais, mas, se Deus quiser, nas próximas atividades vai ter um público maior. E, assim, estão todos de parabéns. Não vou demorar muito, o tempo é pouco, mas gostaria muito de agradecer a todos vocês. Que bom, Vânia, nós é que agradecemos aí pelo investimento de vocês também no nível local. Esse projeto, como o próprio nome diz, né, o Aproxime-se, ele depende muito dessa relação. Então, a universidade tem o seu papel e o município também. Então, o sucesso, né, do trabalho que foi feito aí, ele também é de vocês, né? E a gente espera que para as próximas atividades agora a gente tenha cada vez mais um número crescente de participantes, que esse é o nosso objetivo, atingir, né, um grupo cada vez maior de pessoas para que a gente possa realmente fazer essa inserção e essa aproximação da academia com o município, tá bom? E muito obrigada pelo seu apoio aí nesse período, tá bom? Disponha. E esperamos poder continuar contando com vocês aí para as próximas atividades. Sim, pode contar. Então, tá bom. Um abraço. Obrigada, viu? Nada. Agora, a Nair tem condição de voltar, Nair? Professora, Nair escreveu, ela escreveu, eu vou ler então, tá? O que a Nair escreveu para que todos possam acompanhar aí. Gente, não vou conseguir abrir o microfone nem a câmera. A internet está muito ruim e ameaçando cair. Fiquei muito ansiosa com o evento, mas graças a Deus deu tudo certo. Acredito que a participação foi baixa por causa do horário, final do expediente. O prefeito e secretário gostaram muito e reiteraram o apoio a todo o projeto. Estamos juntos e satisfeitos de fazermos parte disso tudo. Agradecemos pela atenção para conosco. Foi e está sendo muito legal. Continua, muito obrigada, sempre à disposição. Então, Naira, a gente fica muito feliz, né, de saber desse retorno de vocês, principalmente aí do reconhecimento do município, de um trabalho que, como eu acabei de dizer para o Polo de Sete Lagoas, é um trabalho conjunto, né? Se houve sucesso, esse sucesso tem que ser
merecidamente, né, dividido com todos os participantes. Então, tanto a universidade quanto o município tiveram um papel fundamental para que o evento conseguisse alcançar os seus objetivos. Muito obrigada e nos próximos agora continuamos a investir, tá bom? Bom, agora então... Professora, a Alessandra entrou, acho que agora ela tem condição. A Alessandra já está, estou vendo aqui, a Alessandra já está entrando, né? Então, vamos ouvir a Alessandra. Boa tarde, gente. Boa tarde, Alessandra. Desculpa, eu troquei para o celular, deu um problema aqui no computador, aqui no polo. A questão é o seguinte, eu ouvi as colegas, né, dos outros polos, e eu considero que o evento foi muito, muito bom, né, com a participação. Eu assustei, né, com a questão da porcentagem em Sabará, mas a gente analisando, assim, o que acontece? Nós fizemos a divulgação em todos os meios, WhatsApp, site, Instagram, todos os Facebooks, todos. E coincidiu que a data era a data que estava no Festival de Oropronobis, que tinham eventos online à noite, com chefes, né? Com chefes, e também coincidiu com o final do curso de retorno a aulas, né? Que todos o município estava participando, os professores. Então, assim, no dia foi a secretária Fernanda que participou, e o restante do pessoal estava participando porque o curso era obrigatório, né? E o nosso maior público é o público da educação, né? Apesar que nós fazemos a divulgação para toda a sociedade. E me assustou porque acho que o pessoal entrava e saía, porque muitas pessoas me pararam e falaram, eu assisti, nossa, que legal os vídeos, tinha coisa da cidade que eu nem conhecia, né? Então, assim, infelizmente coincidiu com esses dois eventos aqui no município, né? Um agradecimento também muito especial que eu tenho para o CIDS, né? E toda a equipe, né, que trabalhou na questão do vídeo. Eu fiquei muito emocionada com a questão do vídeo. O pessoal que apareceu, né, que no vídeo ficou muito satisfeito também. E a questão é que nós temos que agradecer muito e prepararmos para os outros dois, que é a questão do cidadania e perdi. Cidadania e saberes transversais. Saberes transversais, né? E ontem eu tive uma reunião com a secretária de Educação justamente para nós alinharmos as questões das divulgações, das participações aqui do município de todos os eventos, projetos e programas das universidades parceiras, né? Então, eu acredito que a comunicação agora vai ter um papel diferenciado conosco aqui do Polo. É um ponto negativo, não só no Polo, mas na cidade, né? Que é a questão da gerência de comunicação, e que essas divulgações são feitas por nós mesmos aqui do Polo. A gente, às vezes, não tem muito apoio da gerência de comunicação, né? Mas eu acredito que, a partir de agora, vai melhorar. Tá? E eu agradeço todo mundo e estamos à disposição para os nossos próximos programas, nossos próximos eventos. Tá? Bom, Alessandra, muito obrigada, né, pela participação de vocês aí. Eu acho que essas considerações, especialmente no caso de Sabará, em que aconteceu, né, no mesmo momento o evento do Oropronobis, que é tradicional da cidade, né, de vocês. Então é um evento que realmente reúne muita gente e certamente torna-se competitivo, né, quando você fala de um público de um modo geral. Né? Então, acho que isso pode sim justificar, né, a questão da participação. E a outra questão que você coloca, daquele momento em que se discutiu o retorno para as atividades. Então, a gente sabe que muitas das nossas instituições estavam discutindo, né, as questões relacionadas ao retorno, e a gente compreende isso, né, porque é o momento que a gente está vivendo, né?
Então, acho que são coisas que a gente tem que levar em consideração. Mas eu acho também que o investimento aí, né, nesse segundo momento e o terceiro momento que a gente ainda terá na questão da divulgação, dessa relação direta de vocês, né, coordenadores do polo, de vocês do município, para a divulgação, isso é fundamental para que a gente possa alcançar, né, cada vez um público maior, tá? Mas te agradeço muito e fico feliz em saber, né, dessa aproximação de vocês aí e com o reconhecimento do trabalho que foi realizado, né? No final eu vou comentar um pouquinho, mas em relação à sua fala, acho que esses dois aspectos que você coloca, principalmente relacionado à participação, eles foram fundamentais, né, para justificar aí o número e o percentual, tá bom? Obrigada, viu? Obrigada a você. Agora está faltando ainda uma, né? Lagoa Santa. Das coordenações já foram. Não, já foram. Presente, não. Acho que a gente pode passar para os bolsistas. Então, agora nós passamos para os bolsistas, tá? Para que vocês possam falar um pouquinho sobre a participação de vocês. E depois a gente passa para os assessores também, para a gente poder ouvi-los, né, em relação à vivência desse momento. Bolsistas, vamos seguir a ordem que está aqui, gente, na ordem alfabética. Alessandro está Então, Alessandro é o primeiro, né? Depois a Alice. Alessandro está aí? Está com o microfone fechado. Gente, a participação Alessandro, é um comentário voluntário, isso. tá? Para quem quiser falar, se não tiver, né, não quiser também, fica à vontade. Boa tarde, gente. Boa tarde, Alessandro. Tudo bem? Tudo jóia, você? Tudo. É só comentar mesmo que eu fiquei muito feliz em ter trabalhado com a cidade de Sete Lagoas e que a participação, que foi bastante expressiva no questionário que foi aplicado à cidade, se refletiu no evento de abertura. Foi muito bacana ter trabalhado com Sete Lagoas. Só. Alice, obrigada, Alessandro, né, pela sua consideração. Espero que a motivação aí permaneça para os próximos eventos. Ela continua sempre. Eu entrei agora, né, nesse finalzinho, fiquei responsável pela cidade de Sete Lagoas e de Confins, pela parte da cultura. Sete Lagoas, eu fiquei muito impressionada, eles têm uma produção acadêmica muito grande sobre a cultura popular deles, sobretudo sobre a festa da Folia de Reis, e então está sendo muito boa a minha pesquisa. Confins não tem uma produção acadêmica muito forte, mas tem outras fontes, claro, eu tive que recorrer a elas. Então, blogs de pessoas locais, né, jornais locais. Cheguei a mandar um e-mail para a Secretaria de Cultura e Turismo, eles não me responderam ainda, mas acho que eles vão me responder essa semana. Então, estou feliz sobre a minha pesquisa, estou impressionada sobre as coisas que eu descobri junto também. E agradecer também o prazo, ele foi muito proveitoso. Que bom, Alice, né? Que você já chegou aí tendo oportunidade, né, de participar ainda com os bolsistas, né, do levantamento desses temas e das discussões que foram feitas no município, tá? Então, eu espero que agora, das próximas oportunidades aí, dos próximos trabalhos, você já se sinta em casa, né, para dar continuidade e continuar integrando o grupo. Então, o próximo agora é Emily. Isso, acho que sou eu mesmo. Tá todo mundo me escutando? Estamos te ouvindo, Emily. Professora, eu não vou conseguir ligar a câmera, que eu tô até tentando aqui, mas tá dando erro. Não sei por quê. Tá? Sem problema, pode. Navegador, nesse caso, o que pode resolver é só reiniciar, mas você pode falar só também, tá? Tudo bem, então. Eu entrei depois que foi feito o trabalho com as cidades, né, os questionários e tudo mais. Então, eu não tive acesso a esse trabalho no momento que estava sendo feito, mas eu assisti a abertura, gostei muito de como foi feito o cronograma certinho, de como foi feito as salas também, foi de uma maneira onde eu acredito que
deu para todas as pessoas entenderem. Gostei dos vídeos mostrando as cidades, né? Ficou muito legal também, muito interessante, mostrando as pessoas. Achei bem criativo. E pelo que eu vi aqui, que a Cristina postou no AVA, né? E também a gente viu no início da reunião, como chama? As estatísticas do evento foram ótimas, se a gente for fazer uma análise assim, de todas as cidades, das pessoas que assistiram, da quantidade de gente que assistiu. Então, eu acredito que tenha sido muito proveitoso. Tá. Obrigada, Evelyn. Assim como a Alice, né, você também chegou e as atividades já tinham iniciado no grupo, né, mas você conseguiu se inserir e acompanhar, e isso é muito bom, tá? Então, acho que agora, daqui para frente, vai tornar, né, tudo mais fácil, né, e espero que esse seu entusiasmo também permaneça aí para as próximas atividades do programa, tá? Como uma oportunidade de aprendizado. Tá bom? Ok, obrigada. Agora vamos ouvir Gabriel. Gabriel, ele digitou aqui, tá, gente? Eu vou ler a mensagem do Gabriel para a gente tomar conhecimento da avaliação dele. Considero que o evento de abertura foi bem rico, principalmente pela possibilidade de conhecer um pouco mais dos demais polos e cidades. A inclusão de mais polos de uma proposta não tão fechada é algo bem positivo, em comparação ao ano passado, por abarcar e aproximar mais pessoas. Eu não entendi muito bem, Gabriel, quando você fala fechada, você menciona em relação a cada município, né? Que foi o ano passado que as atividades foram direcionadas para cada um. E esse ano a gente optou por fazer mais a discussão temática, abrangendo e atendendo a todos os municípios, né? Acho que essa foi a diferença que a gente colocou, né, como uma oportunidade diferenciada nesse ano, tá? É isso mesmo, né, com relação a fazer mais temático. Tá bom, Gabriel, que bom, muito obrigada, né, bom ter você aí conosco. Agora, a próxima é Maria Augusta. Maria Augusta tá aí? Oi, boa tarde, gente. Só tô ligando a câmera rapidinho aqui. Tá bom, Maria Augusta. Não sei se está dando certo. Por enquanto eu não estou te vendo, mas estou te ouvindo bem. Tá, então já vou começar falando. Tá. Eu achei que o evento... Agora vai abrir. Adeus. Aí, agora sim. Assistindo o evento, eu achei que foi uma oportunidade, né, um momento muito legal de contemplar as cidades dos polos, com esses momentos de fala dos representantes, e também de trazer visibilidade com os vídeos, né? E foi importante para a gente que contribui nos projetos do Aproxime-se, que trabalha desenvolvendo, né, eles, ter esse contato inicial e também a visão geral das cidades, porque eu, pessoalmente, por exemplo, não conheço todas ainda e gostei também, igual o Gabriel falou, de ter todas as cidades juntas também, exatamente por isso, né, criar esse vínculo de todos que estão trabalhando juntos no projeto nessa mesma edição. Seria isso, então. Que bom, Maria Augusta. Bom saber que isso também foi um motivo de integração entre vocês, né? E o fato de vocês terem se dedicado um pouco mais a uma ou outra cidade não impediu que vocês participassem de todo o conjunto das atividades que foram propostas, né, pelo grupo e também da produção final, né, de conhecer, como você disse aí, as cidades, mesmo que não seja fisicamente, mas essas informações gerais, né, sobre as cidades é um aprendizado para todos nós, né? Obrigada, Maria Augusta. Agora, então, Natália fez a consideração dela aqui, dizendo que não tem condições de abrir o microfone, pois ela está com obras em casa. A respeito do evento de abertura, eu vi que ocorreram alguns problemas pontuais de conexão e que uma participante caiu do vídeo.
Mas, fora isso, achei o evento bem bacana e gostei da proposta de contemplar todos os municípios no mesmo dia. No mais, considero que foi um bom evento. Natália, você faz uma consideração aí sobre a questão tecnológica, né? Nem sempre a gente tem condições, né, de manter a estabilidade da internet, né, da rede, para que a gente possa fazer as atividades como um todo. Isso é muito variável, né? Não depende só do usuário, mas depende muito mais do provedor, dos próprios equipamentos, né? Mas eu acredito que mesmo tendo queda, né, da tecnologia, né, nós conseguimos, né, alcançar aí os nossos objetivos e a gente conseguiu fazer com que todos, né, tivessem a oportunidade de se apresentar e apresentar o seu município, tá? Então, é um aprendizado para todos nós, né? A tecnologia a gente domina, tem um conhecimento, mas até certo ponto. E chega a determinado momento que a gente não tem governabilidade para resolver, pelo menos, alguns casos em tempo real. Então, acho que não... isso é uma coisa que a gente está aprendendo, inclusive, nesse último ano e meio, né, com a pandemia, em que várias das nossas atividades estão sendo realizadas à distância e que nem sempre a gente tem condição de participar por falhas tecnológicas, né? Então, acho que isso é compreensível e a gente tem que nos cercar, né, de todos os argumentos e todas as possibilidades para que, caso aconteça, a gente consiga resolver sem trazer maiores prejuízos para a atividade como um todo, tá? É um aprendizado para todos nós. Bom, então agora todos os alunos já se manifestaram, né? Agora a gente vai começar a ouvir, né, os nossos assessores. Bruna. Ei, gente, voltei. Oi. Vou tentar falar rapidinho, mas eu anotei aqui. Primeiro falar sobre o envolvimento das coordenadoras de polo, isso é bem bacana de ver, assim, seja arrumando o cabelo, preparando um texto, então a gente fica muito feliz com esse envolvimento e por vocês representarem também os municípios, né? Municípios acolhedores, cheios de vida, apesar do cenário que a gente vive. Então foi bem bacana isso, parabenizar também os CIRTs pela organização, pelo esforço, né, de manter a programação. A gente sabe que ficou um pouco longo mesmo, mas porque são muitas pessoas, tal como essa reunião aqui, então a gente não consegue ter muito controle sobre questões de tecnologia, mas tinha um roteiro definido, tinha uma ordem das apresentações, então parabenizar o trabalho dele, da professora Eliane, que fez uma mediação tranquila, calma, e foi levando com bom humor as dificuldades que aparecem mesmo. Foi legal a presença eu acho que ela deve estar lembrando disso, porque eu vou falar da presença das autoridades da UFMG, que a professora estava confundindo ali, mas é porque ela estava emocionada. Mas foi super tranquilo, assim, lidar com esses desencontros que acontecem mesmo. A questão de ser na sexta-feira, que a Magali falou, a gente está tentando experimentar novos dias e horários, e aí, quando a gente vê a oportunidade de falar sobre os saberes transversais, a gente quer propor de testar um outro dia, justamente porque a gente também teve essa percepção, né? Sexta-feira à noite, acho que não por questão de horário de trabalho, mas é normal que as pessoas, sexta à noite, já estejam descansando, né? Bebendo uma para comemorar a semana, então tá tranquilo. E aí eu queria comentar que eu até deixei uma mensagem no chat do YouTube, porque a todo momento eu ficava me lembrando dos bolsistas que trabalham arduamente com a gente, mas então, assim, parabenizá-los porque eles estão presentes em todos os momentos, né? Vocês são a centralidade do projeto, mas eu entendi que esse momento foi legal a gente dar visibilidade para esses trabalhos também das coordenações de polo. A gente precisa muito desse apoio, né? Não só para a questão da divulgação, mas para que elas também estejam conosco, né? Se mobilizem o município. Então, eu não me esqueci deles e delas, mas eu acho que esse momento é um momento mesmo das coordenadoras de polo brilharem, e brilharam, então é isso. Ô, Bruna, Oi. Bruna, deixa eu te falar rapidinho. Aqui em Confins, nós temos uma equipe grande da Igreja Adventista, que trabalham no serviço público,
e todos são muito atuantes. Menina, esse trem me deu uma dor de cabeça, porque sexta-feira eles não podem participar de nada após o pôr do sol. Para eles chegar, né? E eles queriam participar. Aí depois é que eles foram assistir o evento, no domingo. Acho que a melhor estratégia é a gente diversificar tempos e horários, né? A gente fez final de semana ano passado, esse ano a gente tentou a sexta-feira, agora com os saberes transversais a gente está propondo a quinta-feira. Então, acho que a ideia é essa, porque infelizmente não tem como a gente abarcar todas as especificidades. Mas é importante a gente ter isso como um norte mesmo. Aí eu falei, meu Deus, ainda tem os adventistas. Jesus, como é que eu explico isso? Não tem jeito. Eu fiquei até com dó. Mas eu acho que é isso que a Bruna colocou, né? Eu acho que a gente vai experimentando e a cada edição e a cada atividade a gente vai tentando, né, fazer uma adaptação do planejamento inicial. E é por isso que eu fiz questão hoje de ouvir todos vocês, né? Porque a gente vai registrar essas sugestões e buscar adequar, né, para essas situações que podem acontecer nos municípios. Tá? É claro que a gente não tem como atender todas elas, porque a gente tem que pensar no geral, né? Nós não podemos partir para o específico nessa proposta que a gente está fazendo esse semestre, esse ano. Mas a gente vai tentar, sim, adequar aquilo que todos vocês mencionaram e que são passíveis, né, de serem incorporadas pelo projeto. Tá? E Bruna, em relação à professora, né, pró-reitora, que você mencionou, não tem jeito, né? O meu conhecimento dela é antigo, a gente teve uma relação muito grande na pró-reitoria de extensão. Eu continuo, ontem eu conversei com ela e continuei me referindo a ela como pró-reitora de extensão. Mas ela entende perfeitamente a situação, tá? Mas é desagradável, embora na minha pauta, né, no que eu escrevi para a gente poder seguir, estava tudo certinho, estavam os nomes todos certinhos e todos na ordem, né, de acordo com o que o CIRDS passou para a gente. Então, assim, a falha foi minha mesmo e assumi publicamente sem problema nenhum, né? É de memória mesmo, escrito, graduação, e eu li extensão, né, com toda a segurança do mundo, tá? Mas nós nos entendemos bem, não tem problema nenhum. Bom, então agora vamos ouvir o CIRDS, né, CIRDS, que foi aí o responsável entre os assessores, né, o que tomou a frente aí dessa atividade inicial. E, assim, eu já queria de antemão, né, CIRDS, fazer minhas palavras aí dos coordenadores, dos seus colegas assessores em relação à organização, né, e em relação à produção dos vídeos, tá? No final eu faço uma consideração geral, mas parabéns pelo seu trabalho nesse momento. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. A minha avaliação da abertura foi positiva, né? Eu gostei muito da interação com todas as coordenadoras. Eu acho que a gente se entendeu bem, né? O momento inicial, né, como já foi dito aqui, né, sempre tem um que fica mais ou menos ansioso do que o outro, mas eu acho que isso é natural. A tecnologia tem a questão dos problemas que acontecem, eu também julgo como natural, né? Eu acho que com relação aos pequenos, não chamo de erro, né, mas pequenos imprevistos e tudo, eu acho que isso é interessante porque isso dá mais espontaneidade para o evento, né? Então, eu não vejo como problema, muito pelo contrário, eu acho que isso aproxima. Todo mundo erra e isso é muito bom saber que nós não erramos sozinhos, né? Bom, com relação aos vídeos, né, isso, os vídeos ficaram muito bons, né? Todo mundo tem falado sobre isso é muito legal, né? Eu acho que é muito importante, eu achei muito importante a participação de todos os polos em um evento, porque isso gera uma relação mais próxima, né, com todos nós. Eu entendo que em um evento de abertura, quando você tem muitas pessoas falando, talvez fique um pouco cansativo,
mas pouco a pouco a gente vai adaptando esse formato, né? Foi a primeira vez que foi feito assim, mas eu acho que a união dos polos, a ação dos polos, né, em um único dia, eu acho muito importante, acho interessante, gostei muito, né, e eu também julgo como positiva. É isso. Tá bom, Cides, muito obrigada, né? Acho que essa sua avaliação também é muito importante para nós, porque, como eu já mencionei, né, você esteve à frente, acompanhou mais de perto e esteve muito próximo aí dos coordenadores de polo, apoiando na produção do material. Então, eu acho que o resultado foi muito bom, e como eu mencionei durante a cerimônia, né, os vídeos nível profissional, né, não deixou a desejar em nenhum quesito. Então, acho que tudo isso refletiu na sua preocupação, no seu cuidado, né, com a organização dessa cerimônia, que foi, na realidade, a janela de abertura para todas as demais atividades que nós vamos fazer. Então, nesse sentido, eu faço minhas palavras, né, de todos, que foi muito bom, né, e reconheço aí o investimento de todos nessa preparação, tá bom? Bom, agora eu queria ouvir, obrigada, Cides, queria ouvir Cristina. Eu vou ser breve, gente, acho que eu já fui muito contemplada aí na fala do pessoal, achei que né, todos os pontos que foram levantados são muito importantes. É um evento realmente num formato novo, né, assim, de colocar todos os polos juntos, achei que foi super bem sucedido. A respeito da participação, é importante ressaltar que o registro que está ali é o registro de quem preencheu o formulário de avaliação, né? Algumas pessoas podem ter entrado, saído do evento, mas não se registraram. Então, os números que estão ali são números de registro, tá? De quem foi lá e preencheu, querendo se registrar no evento. Mas eu achei que foram super positivos, se a gente for pensar que foi uma sexta-feira no início da noite, né? Então, com esse, né, a gente está com uma multiplicidade de lives acontecendo, as pessoas estão cansadas, né? Então, se a gente for pensar que é um evento de abertura de polos, né, com polos específicos, e aí você tem, né, a gente teve participação de gente de São Paulo, de outros estados, então foi super positivo, né? Então, eu só tenho a ressaltar que foi um trabalho, né, em conjunto, colaborativo, em que todo mundo se envolveu, né, desde os bolsistas até o suporte, o design, a comunicação do CAED, né, então, assim, todo mundo ali deu seu quinhão ali, né, a sua participação, então, só parabenizar a equipe mesmo, e tomara que a gente consiga fazer essa comunhão para os próximos eventos também, todo mundo participando, né, parabenizar o CITES pela organização e todos pela participação, em cada um ali com a sua pergunta, com seu comentário no chat, porque tudo isso foi importante, né, e contribuiu. Mas é isso, assim, só para não me prolongar muito, os parabéns para todos nós. Obrigada, Cristina, né, por você estar aí à frente, junto comigo nessa coordenação desse projeto e atenta, né, a todas as questões que envolvem, né, a articulação de cada uma dessas ações. Acho que esse é um papel de destaque que a gente precisa de reforçar a cada momento, né? Como você mesma disse, todos tiveram uma participação expressiva, significativa, e é isso que a gente deseja para as próximas atividades, que a gente mantenha, né, essa coesão, essa articulação entre o grupo e principalmente uma articulação e uma aproximação maior com os alunos, para que eles se sintam seguros, apoiados, acolhidos e participantes efetivos desse processo. Como já foi mencionado aqui várias vezes, né, o programa Aproxime-se, ele está, a proposta dele é trazer o aluno para junto da comunidade, e que essa seja uma oportunidade não só de conhecer e de se aproximar das comunidades, mas mais do que isso, de aprendizado. Então, nesse sentido, é a nossa preocupação, né? Ouvindo vocês, eu me sinto tranquila, porque eu percebo, né, além da motivação dos alunos, eu percebo o envolvimento dos alunos nessa produção e eles se colocando no papel de atores também desse processo. Então, eu gostaria de chamar a atenção para essa questão, né, porque muitas vezes
a gente fala muito das autoridades, a gente fala muito das pessoas que estão aparecendo, né, que estão na frente das câmaras, mas tem pessoas que estão à frente do processo. E vocês, equipe, e vocês, alunos, estão à frente do processo. E isso é o nosso objetivo e é esse apoio que a gente quer dar para vocês. Em relação à produção dos vídeos, eu já mencionei mais de uma vez, né? Eu acho que a produção do vídeo, assim, superou todas as expectativas que, pelo menos, eu tinha em relação ao vídeo, e acho que ficou uma produção muito boa, que o município terá condições de utilizar em outras oportunidades, né? E para nós do CAED, eu destaco, além de todas essas articulações que foram feitas e que a gente vai precisar de investir também, continuar investindo, que é a comunicação, né? Hoje a Desirê não está aqui, como eu disse para vocês, mas eu acho que tem que ser feito menção e reconhecimento ao trabalho da comunicação, que dá um apoio muito grande ao projeto e a facilitar, né, para que essa informação sobre as atividades propostas, elas alcancem o público a quem ela se direciona. Então, acho que nós vamos, né, trabalhar agora nas próximas oportunidades, talvez mais próximo com as comunicações dos municípios, aqueles que já têm esse setor organizado, para que a gente possa ampliar, né, esse espectro aí da comunicação e da divulgação das atividades, tá? E, para finalizar, falar das próximas atividades do programa, né, com a participação também da coordenação dos polos, tanto no que diz respeito à atividade da cidadania, quanto dos outros projetos que ainda vão acontecer. O cronograma já foi pensado, né, a Cristina vai colocar aqui para a gente, e a gente vai, então, organizar de acordo com o que vocês também opinarem e sintam-se à vontade, né, para se manifestar em relação a isso. Me sinto contemplada com os comentários de vocês e a gente pode, então, passar, né, para a próxima atividade. Tá, me esqueci de uma coisa aqui das minhas anotações. Uma sugestão que eu faço agora para os próximos, né, é que a gente tenha uma participação dos alunos em especial, porque eu acho que é uma oportunidade de aprendizado, nessa sessão de abertura, até mesmo mediando, chamando as pessoas para comporem a mesa, né, que é uma mesa virtual, mas que vocês tenham uma participação mais ativa, porque, embora a gente tenha feito o tempo todo, né, esse papel, às vezes a gente gasta mais tempo, porque quando a pessoa termina de falar, a gente faz um comentário e para depois passar a palavra. E fica difícil a gente não fazer esse comentário quando a gente está coordenando a mesa. Então, eu acho que se a gente tivesse uma pessoa que fizesse o papel similar, e eu vou falar entre aspas, a um cerimonial, porque não seria bem esse termo, né? O cerimonial é mais do que isso, mas eu acho que daria para nós uma oportunidade, né, de vocês participarem mais ainda ativamente do evento e também de ter uma distinção bem clara, né, da participação, do que seria esse primeiro momento, esse momento do chamamento e o momento depois final das falas e das colocações, principalmente porque eu tinha fala e fazia o chamamento de todos eles, tá? É uma coisa para a gente pensar também para as próximas edições e as próximas oportunidades, tá bom? Bom, então vamos passar para o próximo ponto de pauta, que seria o cronograma completo do programa, né? Então, Cristina, você quer apresentar? Depois cada um vai falar que está à frente, né, do projeto aí, vai falar do projeto de cidadania e dos saberes transversais. Tá. Eu vou compartilhar a tela aqui rapidamente, então, que a gente já está com um tempo bem prolongado de reunião, para ver se a gente consegue ficar dentro dos minutos. O cronograma geral,
ele está lá no AVA, né, para vocês consultarem, na aba geral, né, em cronograma. Ele estava incompleto até agora porque a gente não tinha a data da Semana do Conhecimento, né? A Semana do Conhecimento ela já foi divulgada, tá? Ela vai acontecer em outubro, então ela é composta de duas sessões. Você tem uma primeira apresentação, só deixando claro que a Semana do Conhecimento é um evento para os bolsistas, tá? E assessoria pedagógica, envolvendo a diretoria, mas tem uma participação pequena das coordenações, porque ele é um evento obrigatório da PROEX, tá? De participação dos alunos. Então, a gente tem uma primeira parte dele, que é 18 e 19 de outubro, que é a apresentação nas unidades, e depois a gente tem a Semana do Conhecimento, obviamente dita, né? Que é o evento maior, que vai ser de 25 a 29 de outubro, tá? Os projetos que ainda estão em vigor, que estão acontecendo no momento, aos saberes transversais, que a gente vai entregar material até dia 13 para a comunicação, então ele já está caminhando do meio para o final, né? A Márcia já falou um pouquinho, eu vou comentar rapidamente que é mesmo depois os bolsistas observarem mesmo os prazos, né, que estão no AVA, e a gente está à disposição, se vocês tiverem dúvidas. Você falou saberes transversais. Cidadania. Cidadania, desculpa, Bruna. O cidadania, então, só os bolsistas, né, observarem lá os prazos do evento, da produção, e a gente está à disposição, eu e a Márcia, né, para poder fazer o acompanhamento. Estamos fazendo o acompanhamento com vocês, né? Os temas eles já foram escolhidos lá no ambiente, todo mundo participou da votação, a gente falou sobre isso na reunião passada, né? Então, educação inclusiva e cultura popular, né? A Alice até comentou bastante aí sobre a pesquisa que ela está fazendo, é o primeiro projeto que ela está envolvida, que é o Cidadania, que está agora ativo. Além dele, quem mais está ativo? O ADSL, né? A Márcia e a Bruna já apresentaram, quero só reforçar para o restante da equipe a inscrição para participação como ouvinte, ela vai até dia 4 de setembro, então quem não fez ainda, as orientações estão dentro do AVA, tá? Eu fiz até um tutorial lá para facilitar, porque tem um passo a passo lá para se inscrever para o evento, e aí quem quiser participar, né, como ouvinte, os bolsistas já estão inscritos e a equipe também como autor, mas aí aqueles que não estão envolvidos direto com o projeto, que quiserem participar como ouvintes, devem seguir o passo a passo que está lá e fazer a inscrição, né, como os meninos disseram, para ouvinte até dia 4 de setembro. A Bruna e o Cites vão falar daqui a pouquinho dos saberes transversais que vai acontecer agora em agosto. O Ficção e Realidade ainda vou conversar com a Márcia, vai ser outubro e novembro, ou novembro, a gente ainda vai fechar uma data, porque a gente tem, né, a Semana do Conhecimento aí no meio, e aí tem que fazer um encaixe dessas datas aí para frente. Mas eu vou pedir vocês para consultar aqui com calma, né? O Virtualidades também ainda não está ativo, ele também está programado para novembro, mas aí não tem datas específicas ainda para esses, e a gente vai conversar e considerar também as coisas que vocês falaram a respeito daquilo que é evento síncrono, né, e alguns não são, então depois a gente vai poder discutir isso dentro das abas específicas, né, e acho que as coordenações podem colocar lá também as suas questões a respeito de dias e horários, como a gente fez para o evento de abertura, né, em que o CITES perguntou qual era o melhor dia e horário, a gente também vai tentar chegar em datas que possam, né, atender esse quesito, tá? E aí tem algumas datas que são mais para frente, relatório, né, publicação, que depois vocês podem consultar, mas a gente vai abrindo as abas à medida que os projetos vão ficando ativos, eu acho que é mais fácil ir discutindo lá dentro dos campos, tá? Mas aí eu vou pedir, então, todo mundo para acessar o AVA depois, dar uma olhada no cronograma, né? E aí aquilo que não tem data específica, porque ainda não está fechado, e aí vão ser datas que vão ser discutidas com vocês aí ao longo do processo. Acho que é isso, acho que eu não tenho nenhuma observação. Se tem alguma observação para fazer, Bruna, o Cites, a professora, a respeito desse cronograma? A princípio não, Cristina, eu acho que é isso mesmo, é agora cada um consultar, né, verificar as suas agendas em relação principalmente às atividades que estão acontecendo,
paralelas, principalmente nos municípios onde podem ser afetados, e dar um retorno para a gente, né? Sim. Mas da nossa parte, eu acho que é isso, é propor a data, né? E agora a gente já se preparar para a realização da atividade. E é importante, gente, que a gente mantenha, né, o cronograma e evite fazer muitas mudanças, porque isso cria para nós principalmente, na questão do planejamento e na organização interna, né, cria uma dificuldade. Então, que a gente possa definir, né, a data, se alguém tiver alguma questão que já coloque de uma vez, para que a gente possa finalizar esse assunto e partir já para a aplicabilidade, né? Para o desenvolvimento da atividade propriamente dita. Sim, só acrescentar, né, professora, que a gente definiu um recesso para a equipe no mês de setembro, que ele vai de 13 a 26, tá, gente? De setembro, depois eu vou colocar lá no cronograma direitinho, né, esse período. Vai ser um período que vai coincidir aí com uma parte das férias, né, do calendário letivo da universidade, e é o mesmo período que a gente que foi concedido no ano passado, né, professora? Um período muito similar. Foi. Gente vai voltar em outubro, logo no início, porque tem a Semana do Conhecimento, assim, logo no início do semestre, tem um feriado no meio, né, dessa segunda semana de outubro, e é um evento que dá um pouco de trabalho. Então, tem um período de descanso e a gente já vai voltar aí em outubro trabalhando para a Semana do Conhecimento, tá bom? Tem um comentário da Natália. Natália, o EDSL, todo mundo se inscreveu como ouvinte, mas eu falo que vocês são autores porque vocês submeteram um trabalho, né? Mas a inscrição lá no evento é todo mundo como ouvinte mesmo, tá bom? Vou passar aqui então, professora, eu não tenho mais nada para comentar, eu acho que eu falei um pouquinho do cidadania, né? Só para a Bruna, mais os CIDs comentarem sobre os saberes transversais e a gente encaminhar para o encerramento. Ok. Cid, você quer falar? Quer que comece? Bom, posso falar. Tá bem. Os saberes transversais, deixa eu abrir o AVA aqui, para eu ver exatamente a data. É 19, 26 ou 26. Bom, a data, né, a gente está por fechar. A nossa dúvida está entre os dias 19 e 26 do 8, né, assim como foi comentado aqui na reunião. Diferentemente lá do período de abertura, dessa vez a nossa intenção é fazer com que essa ação seja em uma quinta. E a gente queria saber de vocês, o que vocês acham e tudo, né? Como o nosso tempo venceu, a minha sugestão é que essa discussão seja levada para o AVA. Então, essa é um dos pontos que a gente gostaria de conversar com vocês. Um outro ponto também que a gente gostaria de levantar é o horário, né? Inicialmente, a gente pensou ali entre 5 e 6 ou entre 6 e 7. Né? O evento aí vai ter duração de 1 hora. Vai ser uma palestra, né, sobre o tema economia familiar ou algo que gira em torno disso. Né? Isso também está para ser discutido, tá? Assim, a nossa intenção é que seja esse tema, mas se você tiver uma sugestão de nome para debater conosco esse tema, eu peço para que você nos traga esse nome, que a gente possa entrar em contato e tudo. E tem uma questão que, de forma indireta, a Eliane comentou aqui, que foi o seguinte: nós iríamos convidar, Eliane, você, na verdade, eu te mandei um e-mail, não sei se você viu, foi um convite para fazer a abertura, né? Bom, vai ter o palestrante e você... Com certeza estarei lá. Com certeza farei. Então tá, porque é o seguinte, aqui na reunião você sugeriu, né, que de repente um bolsista fizesse essa apresentação. Isso. Eu posso fazer, o que acontece? Quando eu sugeri, que a gente, eu acho que são 2 momentos diferentes. O primeiro momento eu faria a abertura, tá, literalmente,
e nessa abertura eu colocaria um pouco da atividade, resgataria um pouco aí do projeto para, né, chamar as pessoas à memória das atividades que a gente fez, uma coisa super breve, né? E aí entraria um bolsista para chamar e apresentar o palestrante, tá? E depois, no final, a gente poderia encerrar, tá bom? Mas quem faria mediação nesse caso? Essa é a pergunta. Porque seria também a mediação do bate-papo. Levar as perguntas e tudo, aí seria a senhora professora, ou o bolsista faria essa leitura do currículo, pelo que eu entendi. Não é leitura do currículo, é a apresentação de quem vai fazer a palestra, tá? Então, vai falar da pessoa, quem é a pessoa, qual que é a principal atividade dessa pessoa, obviamente ligada ao tema que a gente vai trabalhar, tá? Agora, a gente precisa ter uma pessoa para fazer as anotações durante a palestra, porque podem ter perguntas, a gente vai acompanhando no chat aqui, mas ele vai passando, se tiver uma queda, a gente perde as mensagens que estavam no bate-papo. Então, esse tipo de coisa precisa ter, sim, uma pessoa, ou talvez duas, que podem ser os alunos, acho que é um papel muito bem aplicado a eles, né, para que eles possam fazer isso. E a gente pode usar a mesma sistemática que nós estamos usando no Integração Docente. Esse grupo que fica responsável por fazer essas anotações passa para o coordenador de mesa, e aí eu posso fazer esse papel, e o coordenador de mesa faz, então, a organização das perguntas e da intermediação com o palestrante, tá? Então, eu acho que a gente pode ter esse papel atribuído aos alunos para que eles façam. Porque não necessariamente eles vão discutir tema, nada disso. Eles vão anotar as perguntas e os comentários e passar para o coordenador de uma forma organizada, que foi o que eu senti falta lá no primeiro. O que aconteceu no primeiro? A Magali se recorda muito bem. Eu pulei o nome do vice-prefeito da minha lista, porque quando mudou, né, quando houve a mudança, eu anotei, eu risquei o nome do prefeito e anotei o nome do vice-prefeito e na ordem certinho. Só que eu, naquela ansiedade do dia, eu não li o que eu tinha escrito. E pulei e fui falando. Se eu tivesse atentado para o bate-papo, eu teria visto, porque logo o Cirdes colocou a mensagem para mim. Só que eu não fiz, só complementando, Magali, eu não fiz isso porque eu estava acompanhando também, eu ponho, gente, as duas telas. Eu ponho o YouTube e ponho o RNP para eu poder ir acompanhando. Só que aí eu não consigo ver o chat, eu vi a relação dos participantes, porque eu tenho que diminuir a tela, então eu diminuo o chat. Então, para este tipo de papel, para acompanhar quem está coordenando, eu acho que os alunos fazem isso muito bem. E isso é necessário, sabe? Porque senão eu poderia ter visto o erro lá na hora e já corrigia imediatamente. Professora, a gente combinou que a gente entraria em contato com a pessoa que for falar, o palestrante, somente após esse seu retorno quanto à agenda. A gente daria prioridade para a sua agenda. Então, a gente deixou essas duas datas e essas duas possibilidades de horário, e o Cirdes está entrando em contato também com o NAI, para ver se eles conseguem... Isso, eu ia falar isso aqui agora, tá? Eu acho que tem que entrar em contato com o NAI já de uma vez, independente da minha disponibilidade. Eu acredito, tá? Que eu não terei problema nem dia 19, nem dia 26, tá? Porque é uma quinta-feira, não é? Isso, é uma quinta. É bom que você não tenha, porque aí pode ser que o palestrante tenha. Então, isso. Então, o que eu quero colocar para vocês? Eu já vou bloquear minha agenda para esses 2 dias.
E aí vocês ficam mais livres para discutir com o palestrante e com o NAI, tá? E se precisarem de pensar, da minha ajuda aí para pensar o palestrante, vocês me falam que eu posso pensar, tá, também, e sugerir para vocês alguns nomes para contato, tá bom? Tá, Mas aí a gente pode conversar, independente da reunião, tá? Tá. A gente fez um levantamento prévio, a gente tem alguns nomes, e a gente também deixou para participação dos bolsistas lá no Moodle também. Então tem um fórum, e a gente pede que vocês façam uma pergunta para o palestrante, deixem um registro lá no Moodle, indiquem o nome de um professor caso conheçam, e sugestões de tópicos, né? Dentro de economia doméstica e familiar, eu até deixei um texto, mas a gente pensou nesse tema como produto da pesquisa que a gente fez, né? Junto às cidades, e por ser um tema de diálogo mais próximo com a comunidade, né? Talvez que vá ao encontro da necessidade do momento. Então, mas a gente continua, então, no Moodle, e o CIRD já fez esse encaminhamento com o NAI, então eu vou tentar um primeiro contato com possíveis palestrantes. Tá bom, ok. Eu acho que é isso mesmo, e eu deixo, então, aqui, já estou anotando aqui, estou deixando minha agenda liberada para esses 2 dias, tá? E aí vocês estão logo... Ou 18 às 19 horas, tá? Para mim também não teria problema não, porque eu já terminei minha disciplina da noite, então não teria problema não, tá? Tá. Vai depender mais em função do horário de trabalho do NAI, né? Por isso porque eles têm que fazer o esquema deles, né, dos tradutores, de acordo com o horário das aulas. Então, nesse período, a gente ainda estará em período letivo. Então, por isso que é importante que eles se manifestem o mais rápido possível. Tá? Bom, eles pediram 48 horas, né? Eu fiz o preenchimento via site, que é a sugestão deles, né, desde o início do ano. Estou esperando aqui, né, um retorno, e vamos ver, né? Se amanhã até o final do expediente eles não me retornarem, eu vou ver se eu consigo, não sei, mando uma mensagem, vou ver como é que a gente faz. Eu tenho contato lá da diretora, você só me dá um toque que eu te passo para a gente poder resolver isso mais rápido, tá, Cirtes? Tá. Vamos deixar até amanhã, mas amanhã você me dá um retorno, por favor. Tá bom? Eu vou esperar isso antes de entrar em contato. Eu acho que é mais fácil para a gente poder saber qual que é a disponibilidade do NAI, né, para poder participar, tá? Bom, lá no sistema não me deu... Eu não tinha opção de 2 horários, né? Então eu coloquei um horário aí entre um e outro, sabe? Deixei meu telefone que eles pediram e na conversa a gente fala sobre isso, né? De repente, enfim, em uma ligação eu consigo resolver isso com ela, a gente esclarece esse tá. Ok. Comentário, dúvidas, tudo lá no AVA, tá? Eu e a Bruna estamos aí nessa empreitada, vai ser um prazer. Tá bom, tá certo então. Aí a gente retoma, né, para a gente poder discutir isso, tá? E a gente conversa também sobre essa questão da mediação, tá, professora? Da participação dos bolsistas? Pois e a gente pode fazer junto essa conversa, podemos conversar, né, com eles e a gente pensar como que isso vai ser feito. Deixar tudo bem organizado para que eles possam acompanhar, semelhante ao que tanto você quanto o CIRDES já conhecem do Integração Docente, tá? A gente só teria que criar um grupo agora para ver qual que seria a melhor forma para a gente se comunicar em tempo real. Tá? Tem mais alguma questão, gente, que vocês gostariam de colocar? As coordenadoras de polo, os alunos, para que a gente possa, então, partir para o encerramento? A Vânia colocou que não, tá tudo ok. Esperando o pessoal acabar de se manifestar. Bom, gente, não tendo então, parece que a maioria já se manifestou.
Eu vou agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, né? Eu estou retornando de férias essa semana, então ainda não tive oportunidade de conversar ainda com a equipe sobre esse período, esses últimos 2 semanas aí que eu estive ausente, mas assim que eu tiver condições, eu estou terminando um projeto hoje, aí a gente vai ter mais detalhes, né, sobre os encaminhamentos e qualquer novidade, fiquem atentos ao ambiente AVA, porque certamente todas as informações são disponibilizadas nesse ambiente. Então, agradeço a todos vocês, né, pela participação e espero revê-los em breve, tá bom? E conto, né, aí com a participação de vocês todas para a próxima atividade e tenho certeza que, assim como a primeira, ela será um sucesso, tá bom? Muito obrigada a todos. Cristina, a gente continua, né? Se Graça puder continuar também, seria bom para a gente fechar o assunto.